Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas mídias da Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Estamos iniciando mais uma conversa de Justiça e Paz. Como de costume, todas as primeiras e segundas-feiras de cada mês, estamos aqui agora nesse período de pandemia, não é? Estamos aqui de modo virtual, para fazer a nossa conversa, sempre trazendo uma temática que nos afeta e que tem relação com as ações que estamos na Comissão de Justiça e Paz. Sempre é bom lembrar que as conversas de Justiça e Paz se iniciaram já de um tempo, não é? Antes da pandemia, de forma presencial, lá na Cúria, lá ali na Catedral, mas depois, com a pandemia, então, estamos aqui fazendo as nossas atividades no espaço virtual. Então, sempre uma alegria receber a todos e a todas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, já dizendo para vocês que será uma enorme satisfação podermos aqui conversar também com as participações que vocês vierem a fazer aqui no nosso espaço virtual, né? Vamos hoje conversar sobre a temática da Rede Brasileira de Justiça e Paz. Vamos entender um pouquinho o que é, como funciona, quais as suas principais atividades para este ano de 2021, não é? E para iniciarmos nossa conversa, eu vou passar aqui a palavra para o Eduardo Xavier. Eduardo é o presidente, nosso presidente recém-eleito e recém-empossado da Comissão de Justiça e Paz daqui de Brasília, não é? Que Eduardo vai fazer aí as honras da casa, apresentar nossa convidada desta noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Vicente. Gostaria de saudar todas e todos, inaugurando as conversas desse ano de 2021, também desse mandato da nova diretoria, ou da continuidade de nossos trabalhos, né? Com uma composição de colegiado, mas, na verdade, uma sequência dessa grande história da Comissão de Justiça e Paz, que desde a década de 80 trabalha, atua com a comunidade de Brasília, do Distrito Federal como um todo, né? E que tem, dentre suas muitas funções, função de mediação, função de assessoramento, de acompanhamento, de comunhão com a comunidade, aqui, perdão da redundância, tem uma das questões que é muito importante do nosso trabalho, é a conversa de Justiça e Paz, né? Uma dos grandes louros e dos grandes esforços que nós temos, exatamente para provocar e também para que nós possamos conversar, debater e refletir sobre questões que sejam muito importantes para a comunidade. E a temática que inauguramos nesse novo tempo, nesse novo ano, é exatamente a questão da rede brasileira que vem se formando e que nós queremos não só melhor entender, mas também explorar quais os desafios, o que nós temos pela frente, qual a sua importância, como ela pode, como ela comunga, como ela se conecta com as pastorais, como ela clama com as pastorais, e aí fazendo gancho e já chamando a conversa para essa composição, para melhor nos explicar como funciona essa rede brasileira, como funcionou essa formação e como isso se conecta e como a gente chama o povo de Deus para essa formação. A irmã Maria Luísa. Maria Luísa vem para nos contar sobre tudo isso e tudo mais que ela quiser nos falar, né, com a sua experiência, com a sua história.
com tudo aquilo que ela vem fazendo e segue. Então, vou apresentar um pouco o histórico da irmã Maria Luísa, pernambucana, religiosa da Congregação Irmãs da Sagrada Família. Trabalhou como advogada voluntária de 2015 a 2018 no Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero, Santa Rita, na Paraíba. Atualmente trabalha na CRB Nacional como assessora executiva do setor missão. Acompanha a rede Um Grito pela Vida, o GRENE, sigla referente ao Grupo de Religiosos e Religiosas Negros Indígenas da CRB, a Comissão Justiça e Paz, Integridade da Criação, faz parte também da equipe técnica do núcleo Lux Mundi, que tem a missão de ajudar a Igreja no Brasil na sistematização de medidas de proteção e de criança, adolescente e pessoas vulneráveis, e também tem uma passagem pela nossa comissão, ou seja, tem uma proximidade, tem passagem, tem trabalho, é uma pessoa que conhece todo o trabalho que nós fazemos, ou seja, faz o trabalho também conosco e compõe também esse trabalho das redes. Irmã Maria Luísa tem todo o tempo, ou dentro do nosso tempo de trabalhos, para apresentar o que a melhor forma dentro da nossa temática. Com muito prazer que nós lhe recebemos, nós acolhemos o seu conteúdo e ficamos muito felizes com a sua presença. Muito bem. Então, acolhida, irmã Luísa, o que nos tem a dizer nesta boa noite? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Vicente. Para mim também é uma alegria imensurável conversar com vocês. Já digo de antemão que Zé Carlos, ele não me explicou direito. Ele disse, irmã, podemos conversar sobre as perspectivas da rede brasileira para 2021? Eu disse, claro, claro, Zé Carlos, vamos conversar. Mas ele não me disse que era em rede nacional, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Da Comissão de Brasília, Justiça e Paz. Mas, para mim, é uma alegria imensurável, como já disse anteriormente. Vocês são parceiros de sempre, e eu admiro muito o trabalho dessa comissão, que, por incrível que pareça, a gente pensa que em Brasília só tem políticos, né? Políticos que às vezes não são tão comprometidos com o Brasil. Mas tem muita gente boa em Brasília, tenho descoberto isso, para minha alegria, e a gente percebe que essa comissão é muito comprometida. Eu já estive aí também, e a gente sente isso, pessoas de boa índole, pessoas que amam o país, pessoas que sonham com um Brasil diferente. Então, para mim, é muita satisfação conversar com vocês. Muito bem. E não fique, como diz lá no meu Nordeste também, que sou do Nordeste, não fique acanhada, não, porque certamente você está em casa, como você já disse, né? E nós vamos ter uma conversa bastante tranquila nessa perspectiva, como disse Eduardo, aproveitando desse conhecimento todo que você tem, desse espaço eclesial, né? E não só eclesial, mas também efetivamente comunitário que você participa. Quero convidar aqueles que estão nos acompanhando no YouTube e no Facebook a poderem fazer as suas participações, que nós também vamos contemplá-los aqui com os questionamentos que desejarem sobre esta temática. E, Maria Luísa, gostaríamos de começar a nossa conversa, que você nos explicasse um pouquinho o que é a Rede Brasileira de Justiça e Paz. O que é ela e quem está compondo a rede neste momento? Então, Vicente, a Rede Brasileira de Justiça e Paz, ela é uma grande articulação, é um trabalho que nós desenvolvemos em conjunto, sempre em parcerias com diversos grupos, né? Então, inicialmente, são as comissões diocesanas de Justiça e Paz, mais as comissões Justiça, Paz e Integridade da Criação da CRB Nacional. Dentre esses, também temos grupos religiosos, congregações, grupos de direitos humanos também, como eu disse, eu trabalhei
no Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero por um bom tempo, aprendi muito lá, e nós, conversando, nós entendemos que era importante também alargar isso, abranger mais, trazer para nossas conversas, para os nossos diálogos, os grupos diversos. Então, todos aqueles que lutam, que trabalham pela justiça e pela paz, são convidados a participar dessa grande rede em prol da justiça e da paz. Hoje você tem um número de quantas organizações compõem, mais ou menos assim? Eu não tenho um número exato, né? Mas são mais de 100. São mais de 100. São mais de 100. Isso, certamente, né? Brasil inteiro. No Brasil inteiro, no Brasil inteiro. E isso é a vantagem, né? Porque de norte a sul do Brasil, desde a Amazônia até o sul do país, nós temos comunidades inseridas, nós temos grupos trabalhando com os quilombolas, com os indígenas, com mulheres, com pessoas que são traficadas, com realidades também de violações de direitos. E aí nós trazemos para essa roda de conversa uma amplitude que nos favorece bastante, para conhecer mais, para conhecer profundamente o que acontece, a realidade brasileira, que nós muitas vezes desconhecemos. Ótimo. Eduardo, nossa comissão faz parte da rede, não é, Eduardo? Nossa comissão faz parte dessa articulação e a partir dessa perspectiva da rede nacional, os encontros vão sendo elaborados, né, e as temáticas vão sendo debatidas nesses enfrentamentos que nós vamos, esses desafios que nós temos, né, estamos passando por esse período duro de pandemia, onde uma série de dificuldades que a população mais necessitada, a população mais empobrecida, é onde mais bate, né? É onde mais bate as dificuldades e onde mais essa pandemia ela vai refletir. Então, nós tivemos alguns enfrentamentos, por exemplo, que já nos tocaram, como a questão do povo de rua, e que nós já tivemos já tivemos demanda no ano passado. Então, essa comunicação vem acontecendo, tanto pelo meio da rede social, como os encontros que já aconteceram, e, naturalmente, as temáticas que são nacionais, elas vão refletindo no campo regional. Muito bem, nós estamos aqui na conversa de Justiça e Paz, promovida pela Comissão de Justiça e Paz de Brasília, conversando sobre a Rede Brasileira de Justiça e Paz, rede instituída em todo o Brasil, conforme nos acaba de dizer irmã Maria Luísa, que é nossa convidada hoje aqui para conversar conosco sobre esta temática. Irmã Maria Luísa, e quais os objetivos específicos da rede? A que se destina a rede, se a senhora pudesse nos dizer assim, passo a passo? Então, o principal objetivo da rede é fortalecer a luta pela justiça e pela paz, onde há violações de direito. Então, por isso que é tão importante esse trabalho em parceria. Como já dizia o Eduardo, por exemplo, no Norte, nós encontramos diversas violações de direito, e muitas vezes a dificuldade em assistência, a dificuldade em orientações, mesmo de ordem jurídica, de ordem social, e essa articulação permite que nós estejamos assessorados e assessoradas por diversas pessoas que têm uma experiência muito boa, que nos ajuda muito em reflexões de diversas situações. Por exemplo, vamos para o Maranhão. No Maranhão, lá tem um grupo muito bem estruturado de pessoas que se contrapõem ao sistema de exploração, né, das mineradoras, das empresas que estão devastando a natureza. E se nós não tivéssemos essa articulação, nós não poderíamos dar uma assistência e se fazer presente como nós estamos. Uma coisa interessante que fortalece também o nosso trabalho em parceria é que foi uma sugestão do Chico Botelho, por exemplo,
dessa formação constante. Então, nós adquirimos nessa aliança, como diz o nosso colega, uma formação, uma articulação potente, e o Chico Botelho nos sugeriu que adquiríssemos uma plataforma, né, para a gente poder se comunicar melhor através do software do Moodle, né? E essa ideia dele foi muito boa, porque depois disso veio a pandemia. E com a pandemia, a gente pensou que as articulações iam esfriar, que a gente não iria conseguir atingir as nossas bases, mas, pelo contrário, com isso, a formação também é um dos pilares desse processo. Nós investimos muito, acreditamos muito na formação. Então, um dos objetivos também é esse, é formar lideranças, é constituir comissões em diversos lugares, para que essas comissões possam assessorar as pequenas comunidades, os ribeirinhos, os trabalhadores, os agricultores, em relação aos seus direitos. Então, nossa principal luta é pela justiça, pela defesa dos direitos humanos. E me parece, então, que, nesse sentido, há um efetivo atendimento, digamos assim, à proposta do Papa Francisco de uma igreja em saída, irmã Maria Luísa? Exatamente. É por isso que nós temos que entender a igreja, porque a própria doutrina social da igreja nos pede o engajamento social político, né? Nos pede que estejamos realmente em saída, que estejamos do lado daqueles que mais são vulneráveis, que mais sofrem, que façamos uma opção clara pelos pobres. Então, essa articulação, essa nossa organização, ela atende esse desejo do Papa de estarmos realmente do lado de quem mais sofre. É uma igreja em saída, uma igreja comprometida, porque nós somos igreja, né? Nós somos igreja e nós sabemos que a política é fundamental para que consigamos fazer valer os nossos direitos. Nesse sentido, então, há digamos assim, um alcance imediato de atuação junto aos leigos e as leigas? Sim, exatamente. Nessa rede, nessa grande rede, que é uma grande comunhão de participação, os leigos são fundamentais, eles são parceiros. Nós não temos hierarquia nesse processo. Todos nós temos a mesma importância, o mesmo protagonismo, somos convidados a estarmos realmente nessa luta. Então, os leigos são parceiros sempre, e a gente traz muito isso. Por exemplo, nas nossas reuniões, nos nossos encontros do Brasil todo, nós temos um dia só para a gente partilhar um pouco os desafios, o que encontramos, as dificuldades, mas também as luzes. E aí a gente vai construindo pontes e pensando também como a gente pode estar se ajudando. Então, os leigos não estão atrás, estão ao lado, caminham conosco. Muito bem, estamos conversando com a irmã Maria Luísa sobre a Rede Justiça e Paz, este processo de grande comunhão entre as várias instituições que a irmã Maria Luísa disse para nós aqui no iniciozinho, quase 100 instituições, para dentro e para fora da igreja, que estão aí neste esforço pela luta da justiça e da paz. A Marfisa Marcelino, você conhece, irmã Maria Luísa? Conheço. Pela vida. Pronto, ela está dizendo aqui no Facebook, isso mesmo, querida irmã Maria Luísa, bem-vinda. Então, obrigado, Marfisa Marcelino, pela sua participação. E, irmã Maria Luísa, nesse sentido, da mesma forma que este processo atinge os leigos e as leigas, como você acabou de dizer, de que forma atinge também as congregações, os religiosos e as religiosas, que desafios se colocam para estes? O que você tem a dizer? Pois nós sabemos que a vida religiosa ela está inserida em diversas realidades. Então, ela acompanha, ela conhece, ela está presente. Então, é importante, claro, que nós temos também, dentro da vida religiosa, diversas realidades.
tem as religiosas que estão mais voltadas para a educação, que estão mais voltadas para a área da saúde, e aquelas que estão nas pequenas comunidades. Então, mas o desafio é para todas, porque todas nós compreendemos que é importante fazer esse trabalho de conscientização, de mobilização, de engajamento, para que tenhamos mais vida. Então, mesmo aquelas que não estão inseridas, mas elas apoiam, elas participam, elas incentivam. E nossa presidente, Maria Inês, ela tem muito isso claramente, essa questão do profetismo da vida religiosa. Como é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos realmente assumir esta causa. E ela nos dá todo o apoio, sempre incentivando, sempre colaborando. E as congregações religiosas, elas estão lá na Amazônia, elas estão lá na região Tocantina, elas estão lá no Agreste, no Sertão, estão na luta. Um exemplo disso, a Rede Luta pela Vida, que faz um trabalho preventivo contra o tráfico humano, o tráfico de mulheres, adolescentes, crianças, jovens. Esse trabalho não seria possível sem a cooperação da vida religiosa, junto sempre com os leigos, porque os leigos, eles não mais eles estão conosco sempre, eles fazem parte da nossa caminhada, da nossa história. E, além disso, um exemplo, você participou da campanha Vida por um Fio, né? Também são desafios que nós vivenciamos, lideranças ameaçadas, né? É importante esse fortalecimento das redes solidárias, de proteção não violenta, a denúncia nacional e internacional que nós temos feito, o fortalecimento das políticas públicas de proteção, não como política de governo, mas como política de Estado, né? Porque o governo passa e, quando é política de Estado, ela permanece. Então, são situações que nós, como vida religiosa, temos que abraçar. E nós temos nos esforçado para isso. Não é 100%, vou dizer, que a gente consegue envolver todas, mas nós temos buscado isso, né? E a vida religiosa, ela tem dado uma boa resposta em relação a isso. Estamos, então, conversando com a irmã Maria Luísa, estamos aqui, Eduardo e eu, estamos neste bate-papo da nossa conversa de Justiça e Paz, conversa que sempre temos na primeira segunda-feira de cada mês, com um tema específico, e neste momento esta temática é muito importante para a organização de todas as estruturas que estão aí a gritar por este processo da vida e da paz e da não violência. Eduardo, tem alguma questão aí para a irmã no chat aí, Eduardo? Tem sim, tem muitos, além das questões, tem muitas interações em agradecimento, saúdos, né? Então, a Estela, então, uma boa noite, né, para a comissão. O Padre Hernani Pinheiro, dá um abraço para a comissão, né, para os membros da conversa. O Valmir Bom, dá uma boa noite, uma frutuosa conversa. Renilda envia uma boa noite. Coletivo Direito Achado na Rua, ele envia, né, que é muito bom se exatamente a irmã e a advogada Maria Luísa representar a Rede de Justiça e Paz. E sobre a rede temos uma expectativa de sua tradição pastoral. Aqui acredito que seja o professor Zé Geraldo que esteja em nome do coletivo digitando, né, o professor Zé Geraldo, que é membro da nossa comissão, e aí vem um questionamento do coletivo, né? O desafio é mobilizar as pastorais sociais para o engajamento na ação, promoção da justiça e paz. Quais são os desafios, não só em Brasília, mas em toda a rede? Então, como mobilizar essas pastorais sociais, irmã Maria Luísa? Aqui o coletivo Direito Achado na Rua, acredito na pessoa do professor Zé Geraldo. Certamente, Zé Geraldo, grande batalhador das causas, destas e de tantas causas, né, Eduardo? De tantas causas, né? Mas diga lá, irmã Maria Luísa, a essa provocação. Olha, antes de responder sobre os desafios, eu quero dizer que essa rede, ela também tem uma importante missão de apoiar as iniciativas da CNBB. Nós trabalhamos sempre em comunhão, né? Por exemplo, a 6ª Semana Social Brasileira,
que tem sido uma construção coletiva, a rede apoia, a Carta dos Bispos, né, os 152 bispos que assinaram a Carta do Povo de Deus no seu profetismo, nós também apoiamos, porque acreditamos que é esse o caminho, né? Então, sempre, nós trabalhamos sempre em comunhão. É evidente, os desafios são muitos. Nós vivemos num país gigantesco, né? Com poucos recursos, em todos os sentidos. Então, por exemplo, nós sonhávamos, os jovens lá do Norte, solicitou uma formação, um encontro lá na Amazônia, lá em Santarém, um grande encontro articulando esses grupos nas bases. Infelizmente, nós não conseguimos realizar. Nós nos reunimos, nós sonhamos, mas não foi só por causa da pandemia. Veio a pandemia, claro, contribuiu para isso, mas nós tivemos muita dificuldade com recursos financeiros e também com a questão de recursos humanos, né? Porque as distâncias são enormes, e aí a gente coloca a nossa infraestrutura ainda não é tão boa, né? A gente não tem tantos recursos como gostaríamos de ter, mas nós temos muito boa vontade, pessoas com um coração enorme que têm nos ajudado, e eu acredito que, pós-pandemia, concretizar esse sonho de realizar esse encontro lá para a juventude do Amazonas, sobretudo nessa região, que também tem uma situação, quem conhece Santarém, quem conhece o Pará, sabe os desafios que eles enfrentam por lá. Outro grande desafio é essa convergência, né? Criar, entender, fazer com que também nós tenhamos consciência de que a rede, a política, ela faz parte da vida da igreja, né? Então, muitas pessoas não compreendem isso, acham que fazemos política partidária, que nós estamos nos distanciando daquilo que é... Claro, a gente sabe que é importante compreender, mas, como eu disse anteriormente, se a gente se aprofundar um pouco na doutrina social da igreja, vamos entender que este é o caminho, né? Que é dever nosso de cristão, é dever nosso de batizado, lutar para a justiça e pela paz, sermos promotores e promotoras. E às vezes a gente não entende isso. Então, como criar essa comunhão? Como criar esse espírito de comunhão sem atingir a divisão, sem colocar essas questões que muitas vezes causam divergência. Mas é uma luta constante, eu acho que é um processo. A gente já tem conseguido dialogar com vários setores também dentro da igreja, mesmo nas congregações religiosas, né? Pensamentos diferentes faz parte da vida. E como a gente... um desafio grande esse, como a gente poder dialogar dentro dos nossos grupos, dentro das nossas instituições, dentro dos nossos ambientes. Às vezes, falar para fora fica até mais fácil do que internamente, né? Mas eu acho que buscar sempre a comunhão é um caminho, é um desafio, é um grande desafio. Você diz algo muito importante aí nestes tempos que a gente vive de tanta busca de uniformização, né? De pensamento único, e efetivamente a diversidade e a pluralidade de ideias é o que efetivamente nos enriquece, não é? Então, me parece que a rede quer expressar exatamente essa grande possibilidade de pensar uma série de coisas a partir das diversas realidades, não é isso, irmã? Verdade. E nós podemos nos inspirar em grandes nomes, por exemplo, a Rede Brasileira de Justiça e Paz tem um nome como referência, que é Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, que foi uma inspiração. Eu me lembro, ainda muito jovem, viu? Quando eu era estudante ainda, lá ia para os encontros na Unicap, e um dia nós estávamos num encontro com Frei Beto e com algumas pessoas, e Dom Helder estava lá. E um dia Frei Beto falou assim: olha, lembrem-se desse dia. Vocês vão poder dizer futuramente: eu estive na mesma sala que Dom Helder Câmara, eu estive na mesma sala que um santo. Então, Dom Helder Câmara tem vários relatos, mas tem um relato que eu gosto muito dele, que ele diz assim: quando as pessoas
percebem as religiosas, os religiosos, trabalhando no meio do povo, fazendo bem, a caridade, elogiam, falam bem, mas quando as religiosas, os religiosos falam de justiça, são comunistas. Então, essa força de Dom Helder, esse homem que dialogou com tantas pessoas diferentes, que sofreu perseguições, que foi mal compreendido, deve ser nossa inspiração. Eu gosto muito dessas pessoas, Dona Zé Maria Pires, entre outros, que façam que nós compreendamos que o processo é árduo mesmo e a caminhada é longa. Mas nunca podemos esquecer, nem perder a esperança, nem o profetismo. Exato, tantos pastores profetas que tivemos e ainda temos, né, irmã Maria Luísa, ainda temos no nosso meio que vão efetivamente nos animando nessa caminhada e fazendo a diferença neste campo. Maria do Carmo Mendes, lá de São Luís, no Maranhão, diz boa noite e faz o comentário dizendo que os leigos e leigas são os protagonistas da igreja. Lideranças de comunidade formam um corpo forte da igreja com todos os fiéis. Enfim, bispos, padres, todos. Então, exatamente essa ideia que irmã Maria Luísa estava colocando desse espaço de formação e de junção da rede para que ela possa alcançar o mais possível. E estamos aqui aos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando na conversa de Justiça e Paz, da Comissão de Justiça e Paz de Brasília, conversando sobre a temática da rede brasileira, com a irmã Maria Luísa, com o Eduardo e todos os que nos acompanham. E, irmã Maria Luísa, você falou um pouquinho sobre o processo de formação, citou aí, inclusive, algumas atividades, a campanha Vida por um Fio, né? Podia aprofundar um pouquinho mais sobre esta questão do investimento na formação e que significado que tem isso? Você aí já falou também uma série de vezes sobre a doutrina social, o quanto que isso é importante para este aclaramento, inclusive de uma igreja em saída, e como é que vocês estão vendo esse processo de formação? Ele tende a ser permanente? Ele é pontual? Que campanhas de formação já foram feitas, por gentileza? Então, como eu disse anteriormente, a formação é algo, também é um apelo, né, desses encontros que nós realizamos. Vamos realizar o quarto, se Deus quiser e Ele há de querer, vamos realizar o quarto esse ano. Acredito que em novembro ou em dezembro, nós estamos planejando para isso, mas a formação é um apelo. Todos os nossos encontros, no relatório final, tem o apelo da formação. E aí, nós teremos a segunda turma, né, para formar agentes pastorais na campanha A Vida por um Fio, né, que você participou. O Daniel também tem articulado, tem trabalhado muito, com diversas parcerias. Então, sempre eu gosto de voltar a isso, porque para destacar que a parceria é imprescindível no nosso trabalho e nossa missão. E aí, essa formação vai continuar acontecendo, porque os desafios continuam, a violência no campo, a violência na região amazônica, a violência em diversos lugares do Brasil, sobretudo com o pequeno agricultor, com as pessoas que estão desprovidas de assistência, ela vai estar acontecendo. Então, essa campanha é muito importante para ajudar na proteção e defesa da vida. Então, nós vamos continuar com esse processo de formação para a segunda turma. A aquisição da renovação dessa plataforma, que eu já falava também, a gente quer e deseja renovar. Eu disse que um desafio também são os recursos, mas também nós nos esforçamos, a partilha, a comunhão, e a gente vai também continuar, renovar essa parceria, para que essa formação aconteça de maneira virtual, momentaneamente. E, oxalá, consigamos fazer essa formação presencial no futuro. A outra coisa é o apoio às iniciativas das comissões de justiça e paz nas dioceses. Também é importante a formação
os membros eles precisam também adquirir alguns conhecimentos básicos necessários. No campo das congregações, existem algumas formações específicas para os religiosos e as religiosas? A CRB ela promove sempre essa formação. Antes, nós fazíamos as formações de forma separada. Então, as comissões brasileiras, a Comissão Diocesana fazia a sua e a CRB fazia a sua. Mas nós nos unimos, nos juntamos. E daí surgiu a Rede Brasileira, que englobou também outros grupos para realizarmos essa formação em conjunto. Então, nós convidamos sempre as congregações, a juventude da vida religiosa para participar desses processos formativos. Inclusive, nós tivemos uma formação online e nós convidamos para que quem quisesse pudesse participar conosco, né, nessas formações virtuais. E o chamamento tem sido bem bom? O chamamento tem sido bom. O Daniel, quando nós pensamos no primeiro, nessa formação virtual, ele disse, Daniel, vamos fazer só de um dia, porque 2 dias não dá. E aí eu disse, é muito tempo, as pessoas não vão ficar no computador, e vamos fazer. E aí Daniel sempre tinha um conteúdo. Não, irmão, vamos trabalhar isso, tem essa questão. E foi um sucesso. Eu acho que foi um despertar. Quem participou pode falar melhor do que eu, porque eu sou suspeita para falar, mas despertou em nós esse desejo de mais formação, de mais articulação, de mais trabalho, né? Não deixar o grupo desanimar, né? Até porque esse processo é fundamental para que tenhamos um Estado democrático, para que tenhamos condições de lutar pelos nossos direitos. Que bom, muito bem. Eduardo, temos algumas participações ainda aí no chat? Temos muitas saudações, Opa! Muitos registros. E queria aqui também mencionar a importância da formação consciente. A Maria Luísa reforça e registra essa importância da formação. E a verdade, os desafios são muito grandes, né? Nesse campo, e os clamores da sociedade são muito grandes, né? E muitas vezes nos surpreendem, né? Os desafios que somos chamados. Muitas vezes não só com preparo para a gente conseguir lidar muitas vezes com o enfrentamento que nos chama. Então é muito importante mesmo a preparação espiritual, preparação da doutrina, preparação também para o conteúdo que a gente vai enfrentar em todos os sentidos. Bom, o Vando Mendonça, ele registra aqui que os irmãos de Nossa Senhora de Lourdes estão participando. A irmã Fátima manda um abraço aqui, um beijo, registra aqui uma boa noite para poder refletir sobre Justiça e Paz e manda muito bem para a irmã Maria Luísa, né? A Margarida Onofre registra que está unida aos queridos irmãos na conversa de hoje. Parabéns pela participação da irmã Maria Luísa. A Doralice manda uma boa noite para a comissão, uma boa noite para o Fernando, né? Não registramos boa noite para o Fernando, para o Zé Carlos. Pois é, Fernando que está na contra-regra, né, Eduardo? São nossos colegas que não aparecem para o público, mas que aparecem para nós aqui, muito membros bem da comissão, e que são importantíssimos para tantas questões na comissão, mas que nesse árduo trabalho, do programa, da conversa, eles estão sempre organizando, lançando, quer dizer, um trabalho bastante meticuloso, né? Então, o professor Vitor Andrade também registra que é muito boa a conversa. O doutor Ari Lemos, que é meu pai, lá no Rio Grande do Sul, dá os cumprimentos aqui. A Ana Paula, nossa vice-presidente, ou vice-presidenta,
depende da escolha de como ela queira ser nomeada. Obrigado pela conversa, está excelente. A irmã Fátima, fica muito feliz em ouvir a nossa irmã Maria Luísa, da Sagrada Família de João Pessoa. São muitos registros, por isso que eu estou... Você quer dividir para depois seguir? Vamos dividindo, né? Porque senão a irmã Maria Luísa não consegue falar. Não consegue falar para todos, né? Poxa vida, aí ela tem um monte de coisas para dizer. Tá tem aqui um pedido, né? Para a senhora, irmã Maria Luísa, que a senhora nos diga aí quem é Chico Botelho, quem é o Daniel, que a senhora está falando, as pessoas querem... Tá certo. Olha, o Chico Botelho, ele fez parte, se eu não me engano, também da Comissão de Brasília, né, Justiça e Paz. Sim, sim. E ele agora faz parte da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né, da CNBB. Assim também como o Daniel é o secretário da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB. O Daniel participa de quase tudo, então eu vou ficar apenas na Comissão Brasileira, porque são parceiros e eu acho que é importante. Às vezes a gente conversando, alguém nos dá possibilidade, nos traz luzes, né? O Chico Botelho foi muito interessante quando ele nos convidou para uma conversa e falou dessa plataforma. E aí nós nos interessamos, e foi muito interessante porque quando começou a pandemia, nós estávamos com uma estrutura boa para a gente conversar e dialogar. Então, eu acredito que às vezes o Espírito vai iluminando também para que a gente consiga realizar a nossa missão. Então, são pessoas maravilhosas que trabalham sempre em comunhão conosco, que nos ajudam muito e que estão sempre nessa caminhada pelo bem comum, sempre buscando o bem de todos. Então, eu quero saudá-los também. Quero também dar um abraço à irmã Fátima, que trabalha comigo no setor missão, né? Então, como eu disse anteriormente, são pessoas, essa grande rede, ela vai se espalhando, ela vai se fortalecendo. Por isso que é importante a gente fortalecer a rede. Na CNBB, são várias ações. Muitas vezes a gente critica muito a igreja, porque acha que a igreja está inerte, ou muitas vezes não realiza o seu trabalho. Nós temos que compreender que em todo grupo existem pessoas de diferentes pensamentos, né? Mas a CNBB, por exemplo, ela faz, vários setores realizam esse trabalho de promoção da vida, defesa da vida, fazendo uma interlocução com a sociedade, principalmente no Pacto pela Vida. Esse Pacto pela Vida é interessante falar um pouco dele, que tem 3 prioridades, né? A vacina já, né? A vacina para todos, né? O recurso emergencial, o auxílio emergencial também para as famílias carentes. A gente tem reivindicado isso como uma necessidade, né? E também a questão do emprego para micro, pequenas empresas, né? A agricultura familiar. São questões, são posicionamentos que vários bispos, sobretudo a questão na região amazônica, defendem. O Dom Valdeci falava isso, eu acho que numa live essa semana, ele dizia isso da importância, como a gente percebe e sente que muitas famílias vão passar por dificuldades sem esse auxílio emergencial, né? Então, a igreja tem se esforçado para fazer essa interlocução, para ser essa porta-voz, essa voz profética, né? Falar pelos que não podem falar é nosso dever, né? Lutar para aqueles que não podem realizar uma luta é nosso dever. Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão, que esse pessoal todo aí, Chico Botelho, Daniel, a Sueli me mandou um livro, né, um relatório, Direitos Humanos no Brasil, que traz, eu já dizia, conversava antes com o Eduardo, traz alguns dados, né, sobre a Covid, sobre a questão indígena, sobre as dificuldades na região amazônica, no Pantanal, e tem muita coisa boa que eu vou ler, né? Eu recebi hoje, mas eu agradeço a Sueli. São pessoas que estão sempre conectadas, sempre procurando fazer a sua parte. Então, a gente agradece muito, e eu acho que o Brasil tem jeito ainda, temos que acreditar nisso, não podemos perder a esperança. Muito bem, muito bem. Abraços, então,
para esses nossos e todas as nossas, Chico Botelho, Daniel Seido, irmã Sueli Bellato, todos os integrantes da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, também aos nossos integrantes da Comissão de Justiça e Paz aqui da Diocese. Marfisa está dizendo, irmã Maria Luísa, aqui, importantíssimo essa sua fala do desafio do dialogar com as instituições e também entre os irmãos e as irmãs no espaço congregacional, né, para que se mantenha esse espaço aberto de interação e de oportunidade na perspectiva do crescimento de todos e de todas. E, neste sentido, você falava agora há pouco sobre o espaço de formação, e você citava a campanha A Vida por um Fio, não é? De comunidades, de autoproteção de comunidades e lideranças ameaçadas. Talvez pudesse nos dizer, você citou também o debate o Grito pela Vida, talvez pudesse nos falar um pouquinho sobre esta campanha tão importante, A Vida por um Fio, de autoproteção de comunidades e lideranças ameaçadas, que foi uma ação da rede, irmã Maria Luísa? Foi uma ação, sempre, como eu dizia anteriormente, né? A REPAM, a CRB, são diversas organizações. Eu não gosto muito de começar a citar, porque sempre eu esqueço, né? Mas foram várias organizações, né, que se uniram nessa causa, né? A partir de um apelo. A REPAM, que foi a promotora, né, uma reunião lá na Amazônia, escutou esse apelo e resolveu articular entre as diversas organizações. Então, são muitos parceiros que estão contribuindo e percebem a importância de continuar nesse processo. Então, nós temos o CIMI, nós temos os sindicatos, né, de diversos grupos que estão conosco, e isso é muito importante. Essa formação são em módulos, né? A gente vê em etapas. A primeira turma, que eu participei também, para motivar que e várias pessoas também da Rede pela Vida fizeram essa formação, para que a gente nos motivássemos, participássemos e criássemos essa rede de proteção, fortalecendo, sobretudo, os nossos laços, né? Que as pessoas que estão ameaçadas se sintam protegidas pela comunidade. Nós sabemos que, em muitas situações, essas pessoas se sentem sozinhas, né? Se sentem isoladas. A quem vão recorrer? E no Brasil, os vários assassinatos que aconteceram exatamente por não ter essa estrutura de comunidade que se autoajuda, que realiza a autoproteção. Então, ela começa a partir disso. É uma formação que ajuda a gente a perceber as ameaças, né? Que ensina e motiva as pessoas que estão na comunidade a alertarem, a deslocar a pessoa daqueles lugares de risco, outras comunidades que podem acolher a pessoa para que ela fique mais protegida, e assim a gente vai realizando. Então, nós estudamos direitos humanos, nós estudamos autodefesa, nós estudamos planejamento estratégico, nós estudamos, enfim, é um conjunto de estudo que realmente favorece que as pessoas que são ameaçadas, elas possam realmente ter a sua vida preservada. E a gente vai continuar com esse processo, porque nós acreditamos que o primeiro deu bons resultados, e é importante que nós façamos isso a nível de Brasil. Muito bem, realmente, conforme a senhora disse, importantíssimos estes eixos para os quais a campanha se destinou, de fortalecimento dessas redes de solidária de proteção e de autoproteção, de forma não violenta, né? Em face dessa violência toda que está colocada aí para defensores e defensoras de direitos. Também esse espaço para o debate e a denúncia acerca da defesa dos direitos humanos e dos direitos também da natureza, como nos pede sempre o Papa Francisco, né? E, efetivamente, esse debate sobre a efetivação de políticas públicas de proteção, porque
Essa é a função do Estado, né, irmã Maria Luísa? O Estado existe para isso, né? E ele está posto para este horizonte. Então, estas questões cruciais nesse nosso tempo, realmente, de tanta violência e de tanto afrontamento, digamos assim, às questões dos direitos dos povos e dos homens e das mulheres desse nosso tempo. Eduardo, que temos aí de mais questões para a irmã Maria Luísa? Porque eu tenho um caminhão de questões aqui. Se você não disser, eu vou passando. Não, tem algumas sim. Opa! O Vando Mendonça, perguntando para a irmã Maria Luísa dos desafios da rede, mas especialmente que gostaria que ela falasse sobre da relação da rede relação rede um grito pela justiça e paz. É isso? Que a redação ficou um pouquinho. E aí já emendar uma segunda pergunta da Estela Martins. Há alguma formação prevista para os próximos meses? Então, acho que essas duas perguntas por enquanto. E aí eu queria emendar essas duas com uma terceira, irmã. Se a senhora já pudesse dizer aonde que as pessoas podem ter informações sobre a rede, onde elas podem aprofundar um pouco mais a partir dessa nossa conversa e dos dados e das informações que a senhora está nos dando aqui nessa conversa, onde que pode acessar? Tem um site? Como é que é? Certo. Eu vou responder a primeira pergunta. Os desafios da rede na busca pelas principais, já falei, mas assim, eles continuam, eles são permanentes, né? Sobretudo a gente conseguir motivar. Eu acho que a motivação é fundamental, porque muitas vezes, como vocês podem constatar, diante de tantas injustiças, de violências, de perseguições, de falta de estrutura, de assistência, de recursos, há muitas lideranças e tem a tendência a desanimar. Então, para a gente conseguir animar, motivar, estar sempre dialogando, é um grande desafio. Mas a gente tem se esforçado para que todos que estão nessa rede a gente não deixe em paz, a gente continua convidando, fazendo formações, chamando para as rodas de conversa, para o diálogo. Alguns até falam assim, são tantas coisas, são tantas lives, mas a gente está sempre... os observatórios, eu quero falar, os observatórios são espaços também, né, de articulação. A gente, aqui em Brasília é uma referência realmente. Por exemplo, o Nuno, né, que também é da Comissão Brasileira, ele, com um conjunto de instituições, pensou na questão do Observatório Racial Dom José Maria Pires, que também trata de questões de violações de direitos humanos, sobretudo na questão negra, né? Que a gente vê e percebe no Brasil, o racismo estrutural, e entre outras coisas. Então, o desafio é constante, mas a motivação, a gente busca sempre fazer em todos os âmbitos. A segunda questão é onde encontrar... Não, a segunda questão foi... Onde encontrar foi a terceira questão. A segunda questão, Eduardo... Sobre o grito. O grito. Sim, sobre o grito. A rede Um Grito pela Vida, ela está organizada nas 20 regionais. A gente chama a SRB se organiza um pouco diferente da CNBB, né? Então, nós temos essa organização a nível de Brasil, né? E nós dialogamos, porque são questões que estão interligadas. Então, a questão do tráfico de pessoas, ela é uma violação clara dos direitos humanos, né? E aí, essa comissão brasileira também é composta de membros da Rede Um Grito pela Vida. Então, sempre que a gente tem uma discussão, a gente traz os membros da rede para discutir, dialogar conosco e trazer também, nos atualizar, trazer dados, informações, relatórios sobre as suas atividades.
E onde tem as informações? Onde pode encontrar? Pode encontrar diretamente na CRB, né? A gente tem um espaço no site da CRB pequeno, mas nós também estamos preparando ainda. O Chico Botelho fala que esse nosso espaço virtual tem muitos recursos, né? Nós podemos explorar mais. Ainda estamos preparando, mas eu acredito que esse ano nós vamos conseguir estruturar e organizar melhor. E aí vamos divulgar para quem desejar leituras, textos, artigos. Vai encontrar lá nessa plataforma que a gente ainda pretende organizar melhor. Quanto a essas informações com o Daniel, ou comigo na CRB, ou com o Francisco Botelho, nós estamos sempre à disposição. Que bom, esse espaço sempre importante criarmos estes espaços de maior publicização dessas ações, né? Também de maior possibilidade de acesso a uma série de informações que sejam fundamentadas, inclusive nesse ambiente abundante, digamos assim, né, irmã Maria Luísa e Eduardo, de fake news, que tanto mal causa a própria organização da sociedade na perspectiva da nossa compreensão enquanto irmãos e irmãs neste processo de caminhada pelo qual todos nós estamos aqui passando, não é? Estamos, então, aqueles e aquelas que nos acompanham aqui nas nossas mídias da Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Estamos na nossa conversa mensal de Justiça e Paz. Aqui hoje eu e Eduardo tendo a grata satisfação de conversar com a irmã Maria Luísa sobre a importância, seu sentido, seus desafios da Rede Brasileira de Justiça e Paz. Tem uma questão, irmã Maria Luísa, que parece que é crucial na compreensão da rede, que é o apoio e a luta pela democracia. Sim. Essa questão também. Nós discutimos, debatemos, dialogamos muito nos nossos encontros. Então, sempre nós temos uma análise de conjuntura, sempre nós temos alguém que nos auxilia para que nós compreendamos cada vez mais a importância de se viver em uma democracia. Então, nós não podemos abrir mão disso. E a situação política, social e econômica do Brasil crítica, não podemos fechar os olhos para essa realidade. Então, nós, sim, nos posicionamos em relação a isso, porque nós queremos um projeto alternativo para o Brasil. Nós acreditamos que é possível um Brasil diferente, um Brasil onde as pessoas possam viver com dignidade, né? Que as pessoas tenham o mínimo para sobreviver, coisa que não está acontecendo atualmente. Então, o espaço de discussão e luta pela democracia tem um espaço garantido nessa rede e fortalece também as nossas lutas, porque nós trazemos demandas do Brasil todo. E nessa demanda do Brasil todo, quando nós nos reunimos para escutar os relatos, nós percebemos que a democracia, sim, se encontra ameaçada, se encontra cada vez mais fragilizada, e é responsabilidade, é tarefa nossa fortalecer o processo democrático. Nesse sentido, que ações que a rede tem propiciado na defesa da vida, tem todo o debate lá da vida por um fio, né? Na defesa do auxílio emergencial, da vacina para todos, e etc., né, irmã? E nesse campo da defesa da democracia, que ações que a rede tem propiciado? A rede tem integrado, como eu disse, várias frentes de organizações, da CNBB, o Pacto pela Vida, né, tem aderido à Carta dos Bispos, e tem também buscado esse trabalho de base, de conversar nas bases, nos grupos, porque nós não podemos aceitar o país do jeito que está, né? Essa situação do impeachment, nós sabemos que é uma dificuldade, né? Porque nós sabemos que a conjuntura, mesmo o Congresso Nacional, não favorece
muitas vezes os políticos não representam o povo, o interesse da população, mas seus interesses próprios, nós sabemos disso, mas nós continuamos nesse trabalho de base, de conscientização, de dizer que esse projeto que está aí não é um projeto de vida, é um projeto de morte. E ele precisa ser mudado, ele precisa ser interrompido o quanto antes. Se não agora, quer o desejo, mas pela conscientização do povo, pelo trabalho, pela realização de um voto consciente, de um voto que busque realmente a melhoria das condições de vida, o bem comum. E, nesse sentido, efetivamente, nada mais coerente, né, irmã Maria Luísa, do que trilhar esse caminho, até porque a maioria das instituições que compõem a rede estão no campo daquele que sempre disse que é preciso ter vida e vida em abundância. Então, não serve qualquer vida, não é isso, irmã Maria Luísa? Não serve qualquer migalha de vida, né? Exatamente, e as pessoas precisam compreender isso. Muitas vezes, nós não falamos aleatoriamente, não falamos porque ouvimos dizer, não são notícias falsas, né? Não são, nós falamos daquilo que nós constatamos no dia a dia, das experiências feitas. Então, como eu disse, a vida religiosa está inserida também leigos consagrados, missionários, em todo o Brasil, estão acompanhando de perto o sofrimento do povo. Quando a gente vem falar, quando o bispo, com Dom Valdeci, vem falar, é porque ele está sentindo na pele, em comunhão com o sofrimento do seu povo. E não pode simplesmente se omitir, se calar e achar que está tudo bem, muito obrigada, nós estamos bem e tudo vai se resolver. Eu vou falar só um relato assim, rapidinho aqui de uma situação que aconteceu em Brasília. Nós temos uma congregação que está inserida lá, Sol Nascente, né? E essas irmãs trabalham incansavelmente, as irmãs de Jesus crucificado. Elas me perdoem, mas as coisas boas a gente precisa falar, né? E aí, Claro. várias organizações ajudam nas cestas básicas. Aí muitas pessoas falam assim, isso é assistencialismo, mas isso é necessário para que o povo tenha vida, para que as pessoas possam viver. E aí, eu conversando com ela, ela me disse, olha, a situação é tão dramática que nós vamos distribuir as cestas básicas, cada semana tem mais gente, cada semana tem mais gente, cada semana tem mais gente. E um dia desses, a gente foi distribuir a cesta básica numa família que o pai já tinha perdido 2 filhos, né? E aí ele veio falar conosco, pedindo que, ao invés de nós darmos a cesta básica, nós ajudássemos a enterrar o filho. Veja que situação trágica. Quer dizer, até isso as pessoas estão precisando nesse momento. Quer dizer, as pessoas podem dizer assim, mas o que eu tenho a ver com isso? É que o Papa fala de mundanismo espiritual, que é o individualismo, que é falar em nome de Deus, mas não querer perto o pobre, é uma autopromoção, é o seu bem-estar que vale bem em primeiro lugar, os outros não contam. Então, esse mundanismo espiritual, infelizmente, está impregnado na sociedade. E nós precisamos falar disso, porque nós acreditamos na vida, nós acreditamos num Deus que se fez carne, que veio, que ouviu o clamor do seu povo e veio em sua defesa, veio em seu socorro. Então, não é questão de partidarismo, não é questão não é questão de vida. Eu confesso que eu fiquei muito comovida quando ela me falou isso, porque, imagine, você precisa comer, se alimentar, mas precisa também enterrar seu filho. Chegar a uma situação como essa. E alguns acham que isso é conversa, piada, mimimi, né? Como gostam de dizer. Enfim, mas eu acredito que é isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer uma ação concreta no meio do povo, né? E ajudando também para que eles também se libertem, para que eles também ampliem a sua consciência crítica, que possam dizer, eu tenho direito a enterrar meu filho, eu tenho direito a ter um emprego, eu tenho direito a ter a saúde, eu tenho direito a ter oxigênio, né? O oxigênio que me faltou lá no Amazonas, que é um direito que eu tenho, a saúde é um direito básico do ser humano. Então,
não é favor, não é dizer que não temos nada a ver com isso. Nós temos tudo. Nós temos tudo a ver com isso. Não é porque eles estão na Amazônia que o nordestino não tem a ver com isso. Não é porque eles estão em São Paulo que nós, como verdadeiros brasileiros, quer dizer que amam o Brasil. Hoje eu escutava aqui lá no CONIC alguém gritando, dizendo que era preciso defender a pátria, o Brasil, mas não falou das pessoas que estão morrendo de Covid, não falou do direito ao oxigênio, não falou das várias mortes que estão acontecendo. Então, que patriotismo é esse? Né? Patriotismo que só pensa que no Brasil é composto de uma classe alta, né? Ou de uma classe que Deus abençoou e os outros Deus não abençoou? É um questionamento que nós devemos fazer. Verdade, e fundamental essa discussão, até porque realmente quando numa realidade como essa que a senhora acaba de nos dar o exemplo, da pessoa necessitar de fazer a escolha em primeiro lugar de enterrar os seus para depois se alimentar, realmente é uma situação de um extremado de uma extremada agonia e de uma humanidade arrasada, absurdamente arrasada, né? E nos chama a atenção, Papa Francisco, nesse sentido que a senhora está dizendo aí na Fratelli Tutti, dessa comunhão universal, né, do sentido do irmão e da irmã, não é? Não numa falácia vazia, mas nessa perspectiva de uma, digamos assim, de uma empatia mesmo, né? Estar no e com aquele que mais precisa, mais necessita e efetivamente mais estende a mão para na sua direção, digamos assim. Eduardo, o que você tem aí mais dos nossos caríssimos internautas? Tem algumas perguntas aqui, mas antes disso, a irmã Maria Luísa me desperta algumas questões da Fratelli Tutti, como você bem colocou, Vicente. Ao longo de toda a Fratelli Tutti, Papa Francisco fala muito da humanidade, mas não é qualquer humanidade. Uma humanidade em conjunto, partilhada. Ele separa exatamente dessa humanidade egoísta que a irmã Maria Luísa colocou. Essa humanidade que se perdeu, essa humanidade que é individualista, egocêntrica, essa humanidade que aparta. E, por outro contrário, ele vai chamar fraternidade, né? Fraternidade nesse sentido de comunhão, essa fraternidade de conjunto, essa humanidade que somos todos. E que é muito bonita, a encíclica ela é muito bonita e ela é muito complexa, ela não é simples. O sentido geral dela é até de fácil compreensão, mas a complexidade de cada linha dela é de uma dimensão de um estudo muito complexo. Não poderia ser diferente. Mas esse sentido de entender de que o ou de que o apego ao ego, ao indivíduo, e essa idolatria ao si mesmo e o abandono do comum e do social causa um caos, né? Gera um caos, gera o abandono da coletividade. É muito, muito triste a gente perceber isso. A Maria Luísa vai trazendo uma série de exemplos do nosso dia a dia brasileiro, que poderia ser em outros países, mas é o nosso dia a dia brasileiro. Conversávamos sobre o oxigênio. É impressionante a gente ter que conversar sobre o oxigênio. É impressionante ter que conversar na Terra, né? E aqui lembrando outras passagens do Papa Francisco, ter que conversar sobre o oxigênio, né? E aqui lembrando a questão do indivíduo, mas também lembrar do faltar, aí bem uma pandemia, mas a gente chega a uma questão de que a saúde abandonada, algo que deveria ser o simples do simples, do básico, ele é colocado como preterido, completamente preterido em valor, em razão do econômico. Como se saúde e economia fossem algo antagônicos, né?
como se pudesse escolher algo, quer dizer, ou você trabalha ou você vive, ou você tem saúde, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. Como você vai trabalhar sem viver? É uma coisa que não tem lógica. Dentre outras questões que a gente poderia ficar refletindo demais, assim, e que a irmã Maria Luísa conseguiu nos mostrar numa reflexão muito importante. Mas temos alguns questionamentos aqui que talvez tenham sido, de alguma forma, respondidos, mas é importante porque é o nosso público. E que foram feitos um pouquinho antes, ao longo da conversa. Então, essa vênia eu faço exatamente porque resgata um pouco mais a questão da rede nacional. Tá? A primeira questão, que não é uma questão, mas assim é uma ponderação. A irmã Maria Luísa falou da Sueli Bellato, né? Que ela é uma pessoa tão importante para a gente, tão querida, tão respeitada por todas e todos. A Sueli mandou um abraço, um fraterno abraço à irmã Maria Luísa e à comissão de CEPAS. Ela está presente, está nos escutando, e manda um parabéns. Então, a Vera Lúcia também manda uma boa noite, e aí vem a pergunta, a derradeira pergunta, pelo menos aqui no YouTube, que é da Raquel Melo Matos de Castro, que ela fala da importância de trabalharmos juntos. E ela pergunta para a irmã Maria Luísa, daí, na questão da rede, se tem uma experiência concreta dessa ajuda mútua da rede. Exatamente, a pergunta é exatamente assim. Então, essa é a derradeira pergunta que nós temos, e das participações também, mais nenhuma participação. Daí, já de pronto, eu gostaria de agradecer a toda essa rede, né, de pessoas que participaram no YouTube, pelo menos. Agradecer em nome da comissão por acompanharem a conversa, por digitarem aqui, por darem os saúdos, as perguntas. Meu muito obrigado. Muito bem, Eduardo. E aí, irmã Maria Luísa, que ações concretas nossa Raquel está querendo saber? Eu vou dar um exemplo de como é importante esse trabalho em rede. A partir desse trabalho da Vida por um Fio, dessa campanha A Vida por um Fio. A Vida por um Fio, ela como eu disse anteriormente, ela é composta de várias organizações. Uma delas é a Justiça nos Trilhos, se eu não me engano, é esse o nome, Justiça nos Trilhos. Então, tem lá no Maranhão, que é um grupo de advogados que trabalham diretamente nesse grupo, auxiliando as pessoas na luta lá pelos seus direitos. É algo concreto, que sem esse trabalho em conjunto é impossível acontecer. Né? Eu acredito que a Valdênia, que ela está ligada aos irmãos combonianos, que também é uma referência para os direitos humanos. Né? Em vários lugares do Brasil, eles fazem esse trabalho, existe centro de direitos humanos. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou uma admiradora deles, né? E traz esse nome que eu sou apaixonada, esse nome Justiça e Paz é um nome lindo. Eu sempre digo, é algo que a gente sonha, né? Então, eles fazem lá esse trabalho de assessoria, né, aos grupos, e não só lá, em diversos lugares do Brasil. Em alguns lugares, eu não sei como é a estrutura lá, mas em outros lugares são advogados voluntários. Eu mesmo fiz isso lá no Centro de Direitos Humanos do Dom Oscar Romero, porque a gente se ajuda. Então, aquele advogado, aquele assistente social, aquela psicóloga, que pode contribuir, eles vão lá, dão 1 hora, 2 horas, 3 horas de trabalho para que a população seja assistida. Então, isso é um exemplo concreto de que o nosso trabalho em rede, ele é realmente importante. E ele acontece. E lá, esse grupo lá, a Justiça nos Trilhos, eles fazem muita diferença. Eles são bem fortalecidos mesmo. Eles são uma pedra, tá, para essas empresas que querem destruir a natureza, que querem desarticular as comunidades, e eles estão lá para ajudar. Muito bem, estamos já
caminhando para o nosso encerramento da nossa conversa de Justiça e Paz. Poderíamos aqui ficar tantas coisas a conversar com a irmã Maria Luísa, mas temos um tempo para isso, né? E estamos já aí chegando no finalzinho de nossa conversa. E nessa perspectiva, então, do nosso encerramento, irmã Maria Luísa, poderia nos falar um pouquinho das perspectivas para 2021 da rede, sua atuação, que projetos que tem aí no horizonte, como que as pessoas já podem se sentir entusiasmadas a se colocarem na pertença desses projetos dentro dessa linha do esperançar. Muito bem, esse esperançar mesmo, né? Essa esperança ativa, né? E nós temos, sim, boas perspectivas, nós queremos continuar com o nosso trabalho de articulação, e nós sonhamos, e eu acredito que vai se concretizar, o nosso 4º encontro da Rede Brasileira Justiça e Paz, que está marcado, né? Eu acredito que é em dezembro, mas eu não me lembro a data exata, mas já está no calendário, né? Já está no calendário. Vamos divulgar isso para que as pessoas que queiram participar conosco, que queiram também contribuir nesse processo, são todos convidados e convidadas. E nós iremos realizar. Além disso, nós iremos realizar, no decorrer do ano, formações online, discussões, conversas, rodas de conversas, nesse meio que nós temos, por esse instrumento que é a plataforma, né? Então, a gente vai estar divulgando e se articulando, convidando as comissões diocesanas, também com as comissões da CRB Nacional, que são as comissões de Justiça, Paz e Integridade da Criação. Então, as perspectivas são boas e nós iremos, sim, continuar articulando e iremos convidar vocês para participar conosco. Muito bem, já estaremos aqui, então, atentos e atentas à sua convocação, né, para esta ação. Bom, como eu disse, irmã Maria Luísa, estamos chegando ao final dessa nossa saborosa conversa e muito enriquecedora, esclarecedora, conversa de Justiça e Paz desse mês de fevereiro. E, portanto, sua palavra final, por gentileza. Eu quero agradecer a vocês o convite. Realmente o tempo passa rápido, né? A gente se anima, a gente aquece o coração, e é muito bom encontrar pessoas que sonham conosco, né? Que acreditam conosco, que não desanimam diante das dificuldades. Então, a mensagem que eu deixo é essa: vamos juntos e juntas continuar esse trabalho, continuar essa articulação, essa comunhão. Vamos dar as mãos e acreditar em um Brasil mais justo, um Brasil mais humanizado, mais solidário. O povo brasileiro é solidário, mas nós temos que concretizar isso nas nossas ações do dia a dia, do cotidiano. Então, não percamos o profetismo nem a esperança. Vamos esperar ativamente, acreditando num mundo diferente, num Brasil diferente. Marfisa endossa esse seu entendimento, essa sua postura, dizendo que a luta é grande, mas vamos confiar e ter esperança e esperançar, disse Marfisa, complementando aí, concordando aí com a fala de irmã Maria Luísa. Muito bem, Eduardo, por gentileza, para a sua palavra também. Gostaria de agradecer uma amplitude muito grande, irmã Maria Luísa, e um comentário que chega, acho que talvez traduza um pouco da nossa alegria com a comissão aqui. Faço em minha palavra, mas também em nome de toda a comissão. Uma voz feminina, negra, religiosa, nos representando neste meio tão importante para nós, que é a Justiça e Paz. A Vera Lúcia Bezerra que fala. Importante, essa fala aqui traduz muito do que nos toca e tudo que foi falado pela irmã Maria Luísa, né? Toda essa sensibilidade, toda essa ética cristã
toda essa juridicidade também na expressão, quer dizer, vai permeando uma série de temas, vai permeando todas as reflexões de justiça e paz aqui, exatamente colocando, e principalmente nos chamando para reflexão, nos centrando, nos colocando o pé no chão e também sem nos tirar a esperança, pelo contrário, nos dando esperança, nos convocando para os temas, para que observemos o cenário, mas que também não percamos a luz no final do túnel, o sol que nasce amanhã. Então, esse é o meu agradecimento por tudo que foi falado, pela representatividade de quem fala, e ao carinho que a comissão tem, sempre teve, sempre terá, pela Maria Luísa. O meu segundo agradecimento é a todos e todas que deixaram seu carinho nas mensagens, já tinha feito, mas reforço, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e talvez outros meios que tenham conseguido assistir, né? Acredito que esses dois são oficiais, mas muito carinho, não só por aqueles que deixaram mensagem, mas todos que também assistiram, e aqueles que não se sentiram, foram mais envergonhados, na próxima vez deixem sua mensagem, nós vamos aqui comentar, até para que a gente possa cada vez mais melhorar as conversas, melhorar o nosso trabalho. Deixamos também a importante referência que todo sábado, às 11 horas, nós temos na rádio, né, Nova Aliança, nós temos o programa Justiça e Paz, mas que ele também é replicado nesse nosso mesmo canal YouTube da Comissão Justiça e Paz e no mesmo canal Facebook. Então, quem vem acompanhando o nosso trabalho no programa Justiça e Paz, na Conversa Justiça e Paz, acompanhe também o programa, que são temáticas que se tocam, não são iguais, mas a ideia do programa Justiça e Paz é que são temas, digamos assim, mais urgentes, temas emergentes, digamos que quinzenais ou semanais, e que nós procuramos apresentar a partir do cenário que chega, mais ou menos assim. E a conversa, claro que, como vocês já conhecem, ela é mais pensada em tempos, porque nós temos um planejamento anual. Então, agradecendo ao público, agradecendo ao Vicente, que depois vai deixar suas palavras, mas pela mediação, por tudo planejado, por tudo exposto, ao Zé Carlos, ao Fernando e a todos os colegas de Justiça e Paz também, que estão acompanhando. Me despeço como colega aqui nessa noite e agradeço por toda a participação. Muito obrigado. Muito bem, Eduardo. Endosso suas palavras aos nossos queridos e queridas acompanhantes e amigos e amigas que nos fazem vir sempre aqui todas as segundas-feiras, todas as primeiras segundas-feiras, né, de cada mês, para essa conversa de Justiça e Paz. Então, já vamos deixar o convite para a próxima, que estará sendo divulgada aí nas redes. Então, Maria Luísa, uma alegria enorme em te reencontrar nesse espaço virtual, torcendo para que a gente chegue logo na vacina e a gente possa se encontrar presencialmente para aquele abraço fraterno, aquela saudação que nós brasileiros e brasileiras tanto gostamos de ter e de fazer. Então, boa noite a todos e a todas, e até a próxima primeira segunda-feira do mês de março, com mais uma conversa de Justiça e Paz. Um abraço para todo mundo. Até mais. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Igreja é povo
que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. O operário lutando por seu direito de reaver a direção do sindicato. O pescador vendo a morte de seus rios já se levanta contra esse desacato.